E se eu te disser que é um clube fundado em 2016, tem hoje uma das melhores estruturas do futebol brasileiro, você acreditaria? Bom, essa é a curiosidade do vídeo de hoje do Retrô FC, clube fundado há pouco tempo, né? E que assim, já tem uma estrutura fenomenal do seu centro de treinamentos, uma filosofia bem interessante, com um projeto a longo prazo e, além disso, um projeto de construção de um estádio próprio, que é justamente sobre isso que eu quero mostrar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Lembrando que já foram mais de 35 milhões de reais apenas em investimentos em infraestrutura, como por exemplo no seu centro de treinamentos, e que nesse estádio pode ter ainda um investimento pesado que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Caso você goste desse tipo de conteúdo aqui de projetos de estádio, centro de treinamentos e bastidores, né? Alguns clubes da primeira, segunda, terceira divisão e igual esse caso do Retrô recém-criado, se inscreva aqui no canal, Futebol Team. Estamos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, bem perto dessa marca de 10 mil inscritos aqui, né? Falta um pouco ainda, mas conto com a ajuda de vocês, que me ajuda bastante. E se você quiser outro projeto, pode deixar aqui embaixo também nos comentários, que eu devo trazer aqui no canal, tá? E se você quiser ver notícias no geral, traga aqui no meu outro canal, o Black Cartel Foot, com notícias dos times fora do eixo. Então clica lá, se inscreve, estamos quase chegando aos 50 mil inscritos por lá também, conto com essa ajuda de vocês. Bom, o Retrô que foi fundado lá em 2016 com um grupo de empresários que, assim, sempre tocou, né, as operações do clube até então e que só foi ter um pouco mais de notoriedade a partir de 2019. É claro, desde quando surgiu um projeto com investimento pesado e milionário, já tinha várias matérias falando a respeito do Retrô, mas a partir de 2019, essa matéria que eu deixei aqui, ó, do Globo Esporte, no dia 8 de novembro de 2019, que trazia o seguinte: com centro de treinamento de 35 milhões de reais, equipe de Camaragibe, região metropolitana do Recife, conquistou acesso à primeira divisão do estadual e sonha com objetivos altos. No caso, então, foi a primeira vez que a equipe foi disputar o Campeonato Pernambucano em 2019 e que manteve na primeira divisão. Agora eu falo um pouco mais sobre isso, sobre as campanhas, inclusive com quase um título já estadual no Campeonato Pernambucano, que tem Santa Cruz, Náutico, Sport e tudo mais. E a equipe do Retrô conseguiu já um feito interessante, chegando a uma decisão. Enfim, até na época, então, os responsáveis, né, o Laércio, que é um dos responsáveis pela fundação do clube, falou o seguinte sobre a sua estrutura de primeira. O objetivo do Retrô, desde o início, como um projeto social, era fazer a inserção do jovem no futebol. A gente tem conseguido isso e esse era o planejamento inicial. Mas aí o processo evoluiu e quando a gente entra em competição para futebol, o objetivo é que nos próximos 5 anos a gente esteja na Série B do Campeonato Brasileiro e por isso a gente comemorou tanto esse acesso para a primeira divisão, né, do estadual, porque esse é o primeiro passo para que a gente consiga o acesso à Série D, à Série C e provavelmente à Série B, explicou aí o Laércio, falando também, né, sobre o centro de treinamentos, uma estrutura próxima da casa dos 35 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, se esse planejamento desse tudo certo, a expectativa é de que o Retrô estivesse na Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. No caso, como ele falou, em 5 anos, então vamos colocar ali no pior dos cenários, começando 2020, né, porque o clube disputou a primeira vez o campeonato, até 2025 numa Série B. Hoje o Retrô está na Série D, pode conseguir o acesso e, se conseguir 2 acessos seguidos, chegar a esse objetivo, o que de qualquer forma, mesmo que demore um pouco mais, não seria uma grande decepção ou algo nesse sentido, que eu quero explicar um pouco também aqui com vocês. Então, assim, de acordo com o dono do clube, o Laércio Guerra, esse investimento foi na casa dos 35 milhões de reais para atletas da base e o Retrô, inclusive, tem várias categorias menores. Ele falou o seguinte: o Norte e Nordeste é o principal celeiro de talentos do futebol brasileiro e a gente precisava de uma estrutura como esta para não deixar nossos atletas saírem e perdermos para os clubes do Sul e do Sudeste. Diz aí o Laércio, que eu concordo totalmente. Se você for analisar, boa parte dos jogadores da seleção, por exemplo, você pega ali metade e tudo mais, a grande maioria tem, no caso, a origem do Nordeste, do Norte, que é uma região gigante, né, no Brasil, basicamente mais do que a metade, né, se eu não estiver enganado na geografia aqui, e que muitos vão para São Paulo, principalmente, se você for analisar, os times de São Paulo são os que mais revelam jogadores em um potencial gigante, e para o Sudeste, Sul no geral, e acaba que o Nordeste, por não ter, por exemplo, um clube que é muito conhecido como celeiro de craques. Claro, né, tem vários ali que revelam bons jogadores, mas todos os anos, algo muito contínuo, como realmente muito bem administrado, uma empresa não tem, e o Retrô, quem sabe, não possa cumprir esse papel daqui a algum tempo. Além disso, o projeto de longo prazo seria de que, assim, a gestão do clube ajudando esse desenvolvimento, pensando no longo prazo. No caso, ele até deu uma cutucada nos dirigentes e tudo mais, nos mandatos do futebol brasileiro, onde claramente tem muita politicagem e tudo mais. Ele falou o seguinte:
Você vê clubes em que os presidentes têm mandatos de 2 anos, 3, e isso com absoluta certeza acaba impactando no modelo da gestão, porque não se tem uma continuidade dos processos, além de eles precisarem estar sempre voltando nos resultados. Nós estamos voltados aqui para o projeto, o resultado é uma consequência, disse aí no caso o Laércio. E bom, até um ponto interessante é que o Retrô não tem torcida, né? Tipo assim, quando eles começaram em 2016, é algo que eles pagavam para ter torcida no estádio. Até o Laércio, nessa entrevista ao Globo Esporte, falou o seguinte: todas as torcidas que levamos ao estádio, nós demos transporte, em alguns casos também os ingressos. É uma forma de, no caso, cativar os torcedores, e isso provavelmente vai aparecer na Série A1, na Série D, no caso aí que ele diz que com o tempo a tendência é construir uma torcida própria, que ele falou o seguinte: queremos ser o segundo clube de todos os pernambucanos, e a primeira aqui da cidade, Camaragibe, tenho plena convicção de que a gente tem condição de, no caso, agarrear os torcedores, e isso vai acontecer de forma natural. Eu concordo também, né? Tem esse potencial. Um exemplo claro que de onde eu sou, né, no caso de Goiânia, é o Clube da Aparecidense, que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro e que, assim, até 6, 5 anos atrás via alguns feitos interessantes, igual do Retrô chegando numa final estadual, competindo com os times do topo do estado, e que é de uma cidade vizinha, região metropolitana, que aos poucos vai ganhando a torcida, né, dos times rivais e sendo realmente, igual ele falou, o segundo clube, porque não tem essa, né, de você deixar de torcer pro seu time e começar a torcer pro novo. Isso não existe no futebol, de paixão e tudo mais, mas de você acompanhar um jogo ou outro, numa sexta-feira ali de noite, não fazendo nada. Isso eu acho que tem um potencial gigante, tá? Ainda mais uma capital como a de Recife, que é, né, na região metropolitana, onde o Retrô está sediado, e que atualmente tem jogado na Arena Pernambuco, que é um dos poucos times que têm mandado jogos por lá, mesmo tendo o Sport, o Náutico, o Santa Cruz, que agora eu falo um pouco mais sobre isso, né, na parte de construção do estádio, mas acho que ficou interessante aqui esse enredo para vocês. Bom, e para você ter uma ideia, no primeiro ano na primeira divisão, já terminou na terceira colocação em 2020, o que garantiu, né, uma vaga, por exemplo, na Copa do Brasil pela primeira vez, e além disso conquistando uma vaga na Série D de 2021, onde a equipe disputou várias vezes a Série D, sendo em 2021, 2022 e agora em 2023. Nas duas primeiras ocasiões, na segunda conseguiu ir mais longe, que foi, no caso, sendo eliminado nas, diria que 16 avos de finais, antes de avançar para as oitavas, para o Santa Cruz, né? Um duelo aí de duas equipes pernambucanas, acabou passando o Santa Cruz, e nesse ano que eu estou gravando o vídeo, né, em 2023, está atualmente classificando para a próxima fase e tem uma perspectiva, né, pela ótima campanha que tem feito, quem sabe conseguir um acesso, porque hoje é o líder do seu grupo, no caso o Retrô, que está aí no caso com 14 jogos disputados e 26 pontos, mas enfim, você pode estar assistindo esse vídeo 1 ano e meio depois, 2 anos, 6 meses, então não vai fazer muita diferença, mas nesse momento que eu estou gravando tem chance, e é um dos favoritos a conseguir esse acesso, tomara que dê certo aí também. E o principal seria na final, né, que ele chegou em 2022, onde ficou em primeiro colocado no seu grupo, com o Náutico, com Santa Cruz e Sport. Só para você ter uma ideia, na primeira fase todos os times jogam contra todo mundo, ficou em primeiro colocado e foi pro mata-mata, eliminando aí, no caso, na semifinal, o Salgueiro, no caso o Vitória, e na decisão perdeu nos pênaltis para o Náutico em 2022. Só para você ter uma ideia, então, que quase conseguiu esse feito em 2022 com a conquista de um estadual, mas que já está ótimo, né? Ter chegado a primeira vez numa decisão e que tem um ótimo desempenho em 2023, podendo chegar à final. E bom, desde 2020 tem essa possibilidade de construção de um estádio próprio para o Retrô, que voltou a tomar conta dos noticiários desde 2022, com algumas atualizações que eu vou deixar aqui para vocês, onde, assim, desde 2020 vem pensando uma capacidade de 12 mil torcedores desse estádio para o Retrô, e recentemente o escritório Jaime Portugal Arquitetura, responsável por esse estádio, né, divulgou algumas fotos em seu Instagram, que é essas que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, assim, seria uma opção para construir um estádio próprio para 12 mil pessoas, que hoje seria até um público grande, mas pensando no longo prazo, esse estádio teria um potencial de ampliação e que atualmente tem mandado seus jogos na Arena Pernambuco. Se você quiser ver, eu vou deixar na tela final um vídeo, né, onde eu falo sobre a Arena Pernambuco, que meio que está abandonada depois que o Náutico voltou, né, para o seu estádio. Eu vou deixar na tela final para vocês. Então, o Sport e o Santa Cruz também com seus estádios próprios, né, e que eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre isso. Essa construção desse estádio do Retrô custaria até 20 milhões de reais. Um design bem futurista e que, né, se você for contar o centro de treinamentos da infraestrutura, mas esse estádio poderia custar quase 55 milhões de reais no total desde 2016 e principalmente desde a sua profissionalização
em 2019. Então, seria um projeto que eu achei bem interessante. Quero até que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, né? Esse estádio com todas as cadeiras, com as cores também dos clubes, e que poderia ter esse custo aí, de acordo com o portal, de 15 a 20 milhões de reais. No caso, até valores divulgados, e esse projeto, de acordo com o próprio Laércio Guerra, em entrevista ao Diário de Pernambuco, lá em 2020. Bom, caso tenha a construção desse estádio, seria hoje o quinto estádio, no caso, com maior capacidade em Pernambuco, atrás, obviamente, da Arena Pernambuco, né? Aí não por sequência, mas os que eu lembrei aqui de cabeça, o estádio do Náutico, do Santa Cruz e do Sport, a Ilha do Retiro, o Aflitos e o Arruda, no caso aí vindo em sequência, e o quinto maior estádio seria então do Retrô, que não teria um nome definido, tá? Até tentei pesquisar qual que poderia vir a ser o nome. Pelo menos eu não achei. Se você souber, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que é um valor que, assim, não parece ser muita coisa, mas o Retrô já ter no seu terreno, e para levantar um estádio, dá para fazer algo interessante. Realmente não é um caminhão de dinheiro, igual uma arena do Atlético Mineiro que custou quase R$1 bilhão, até mais, né? Mas com esse valor dá para você fazer um estádio ali interessante, com potencial para, por exemplo, vai gastar 20 milhões, você investir depois uns 30, mais 40, 50 milhões de reais e ampliar muito a sua capacidade em modernização no estádio, eu acho que pode ser bacana. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desse projeto, se gostou, né, dessas fotos ou não, que eu deixei aqui para vocês. Eu quero falar agora também sobre o clube do Retrô, que tem apostado muito em 2023 com alguns jogadores medalhões, por incrível que pareça, que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, hoje uma das premissas do Retrô é justamente esse foco nas categorias de base, que no caso tem uma estrutura impecável, principalmente para categorias inferiores, né, de sub-20, sub-15, sub-13, enfim, várias categorias, mas não é por isso que não vai contar com jogadores experientes, ainda mais para, diria que é até interessante, porque tem uma repercussão midiática muito mais imediato, né? No caso, para você ter uma ideia, até essa matéria aqui do Globo Esporte, se eu não estiver enganado, no site UOL, que eu deixei aqui para vocês, com vários ex-jogadores de times gigantes do futebol brasileiro que estavam desde o início do ano, né, para a atual temporada. Alguns deixaram o clube, outros seguiram, mas, por exemplo, o volante Jean, de 36 anos, aquele mesmo, ex-Fluminense, ex-Palmeiras, jogou um pouco período ali no Cruzeiro. Tem também o Fernandinho, ponta, ex-Grêmio, campeão da Libertadores, ex-Flamengo. Tem também o volante Rômulo, de 32 anos de idade, aquele mesmo que passou por Flamengo, Vasco, Grêmio, outros nomes então de destaque aí que vem chamando a atenção, né? Por conta dessas contratações, mesmo sendo um clube que tem uma das premissas, os jogadores da base. Além disso, o volante Jonas, de 31 anos, que jogou também no Flamengo, que é uma das peças importantes no time. O centroavante Giva, de 30 anos, que no caso foi chamado de parceiro ideal de Neymar, lá no Santos, pelo Muricy Ramalho, e já passou também pelo Vitória, pelo Curitiba. É um dos destaques aí, desde o início da temporada de 2023, de contratações de atletas mais experientes. Alguns mais medalhões, igual o Jean, de 36 anos, que é bom, né, para reunir ali o grupo com essa mescla de jogadores experientes, outros da categoria de base e algumas promessas, principalmente do futebol do Norte e do Nordeste. Sem dúvidas, o Retrô parece ter muito potencial. E você, o que achou assim desse projeto, desse investimento, né? Quase 55 milhões de reais, se você for contar os centros de treinamentos, mais ainda essa construção desse estádio, que pode sair do papel daqui não muito tempo, e se tem um potencial do Retrô assumir essa vaga aí de, quem sabe, ser um dos clubes que tem uma das melhores gestões do futebol nordestino e com o potencial de revelar vários atletas. Enfim, se vai conseguir ou não acesso para a Série C, aí é outra história. Se tiver mais atualizações, eu trago aqui para vocês. Bom, esse foi o vídeo, conta aí com a ajuda de vocês, se vocês quiserem se inscrever aqui no canal, continuar recebendo mais conteúdos como esse, indicações aqui também sempre bem-vindas, e meu outro canal, Black Arthur Foot, onde por lá postamos as notícias dos clubes fora do eixo. Por lá, notícias diárias, vídeos todos os dias, tá aqui para vocês. Valeu, galera!